الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جهل ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria, neste intervalo curto, nesse curto espaço de tempo, abordar alguns aspectos que têm sido um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta. Problemas que chegam a nós, que é importante abordarmos estes problemas de forma coletiva. Talvez o problema possa ser ultrapassado. Problema que tem a ver com propriedades, bens, tem a ver com regime de casamento, problemas que têm a ver com situações que até põem em causa a religiosidade da pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam usava este lugar, o mimbar, que muitas das vezes, quando algum aspecto polêmico é trazido na sociedade no mimbar, as pessoas saem do masjid a falar, mas este é assunto para se trazer no mimbar, para se discutir no mimbar. Assuntos sociais, islâmicos, por mais que sejam polêmicos, são discutidos aqui. Quantas vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam no mimbar começou a mencionar o problema das pessoas? Mali haulai aqwam. O que se passa com as pessoas? Estão a fazer isso e aquilo. Por que estão a fazer isso? Problemas sociais discutidos no masjid. Nós santificamos o masjid de tal forma que aqui é só para fazer sajda, é só para fazer dhikr. O masjid é o lugar que era uma assembleia para vários assuntos eram tratados, resolvidos no masjid, esta casa de Allah, e a nossa vida toda é submissão, obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui onde nós aprendemos essas coisas todas. Portanto, o masjid era assembleia, o masjid era sala de aula, o masjid era lugar de fazer salat, o masjid era tribunal. Quantas vezes a senhora no masjid não levantou opor-se? Já ouviram falar questão de li'an, onde levanta-se numa aglomeração do gênero, onde o marido e a mulher, um acusa o outro, quando se trata de questões que têm a ver com o cancelamento do casamento. Acontece na aglomeração, acontece no masjid, se não tiver um tribunal. Voltando ainda no tempo, falando exatamente no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar o masjid como um lugar em que vários problemas eram resolvidos. O profeta utilizava o mimbar para aconselhar as pessoas de um certo problema que a sociedade ou que a comunidade estivesse a viver. Portanto, é um problema comum. Vamos falar que semanalmente temos 2, 3 casos do gênero, que muitas das vezes culminam com divórcio. O índice de divórcio na nossa sociedade é tão alto que nem sequer imaginamos. Todos os dias, chefe, meu marido já me deu divórcio.
E eu opus a uma posição dele, ele deu um divórcio. Divórcio é o normal. Hoje está a acontecer situações que podem sentar e resolver, culminam sempre com o divórcio. Certos problemas nós temos que eliminar da base. Um dos maiores problemas que nós temos, um dos maiores, se não falar do principal, é a nossa ignorância. Nós somos tão ignorantes da nossa religião, estou a dizer nós. Somos tão ignorantes da nossa religião, apesar desta ignorância, não temos tempo de aprender. Não temos tempo de aprender, nem queremos aprender. Só aquilo que nos interessa. Hoje você não precisa, não é sempre que você tem que ir ao encontro de um alim para você saber. Hoje essa informação te persegue, onde você estiver. Ele diz, estou aqui para você saber o que tem que se fazer. Hoje o conhecimento nos persegue e nós hoje não estamos nem preocupados para aprender. E nós não teremos desculpas perante Allah subhanahu wa ta'ala dizer que eu não sabia. Porque você tem a obrigação de ir à busca deste conhecimento para saber o que é halal, o que é haram, como deve fazer, como não deve fazer. É uma obrigação. É uma obrigação. Então vamos ter esta vontade de tirar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos por dia, 24 horas, tira este tempo, senta, escuta, aprenda alguma coisa, vai ao encontro de alguém, aprenda alguma coisa. Nossos problemas vão ficar ultrapassados. Muitas das vezes é ignorância. Eu tenho uma sequência que estou a dar seguimento, que daqui a pouco vamos começar a falar de divórcio, talaq. Muitas das pessoas, se forem acompanhar como o Sharia resolve situações do gênero, onde se perceber que está divorciado da mulher dele já há mais de 20 anos. Por quê? Ignorância. Se você está divorciado da tua mulher, estes 20 anos que você está com ela, está a se envolver no haram, é zina, que você está a fazer. Ignorância. Nós temos que ir à busca do conhecimento, tirar o pouco tempo que tivemos para nós aprendermos aquilo que Allah quer de nós. O nosso comércio vai ficar aqui, prezados irmãos. O nosso dinheiro vai ficar aqui. E nós vamos com as nossas ações. Este é um problema. Eu estou para abordar questões maritais hoje. Outro grande problema que a nossa sociedade está a enfrentar é irtidade. Sabe o que é irtidade? Sabe o que é irtidade? Irtidade é pessoas abandonarem o Islã. Um índice muito elevado. Muito elevado. As pessoas estão a abandonar o Islã. Muitas das vezes também tem sido ignorância. As pessoas não sabem. Tem um problema, vai procurar a solução no sítio errado. Kullu muyassaru lima khuliqa lah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah facilitou todos os caminhos que nós procuramos. Allah facilitou. Se você vai fazer esforço para ganhar dinheiro, Allah facilitou o caminho de ganhar dinheiro. Se você faz esforço para alcançar o resultado do pecado, Allah facilitou o caminho que você quer, o livre-arbítrio. Allah deu a todos nós. Kullu muyassarun lima khuliqa lah. Allah facilitou todos os caminhos que cada um pretender alcançar o seu resultado. Hoje gostaria de falar, como disse, um problema comum, grave, acerca do contrato do casamento e o regime de bens no casamento islâmico. Tem dado muitos problemas, muitos problemas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, para nós convivermos com as nossas mulheres de boas maneiras. De boas maneiras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o melhor dentre vós é aquele que trata bem a sua esposa. Este que é melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu sou melhor para a minha família. A família que referindo-se às esposas. Nós temos que tratar bem a nossa esposa. Por vezes saímos, perdemos controle, mas nós temos que ter esta baliza, este princípio. Como muslim, eu, para ser um bom muslim, começo na minha casa, tratar bem a minha esposa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre tantas coisas que ele podia mencionar nos últimos momentos da sua vida, tantas coisas que ele podia mencionar: resolvam isto desta forma, daquela forma, quem vai se tornar khalifa, uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nos últimos momentos da sua vida é: deixo-vos como legado tratarem bem as mulheres, tratarem bem as vossas esposas. Neste momento
profeta sallallahu alaihi wasallam proferir palavras do gênero mostram de facto a importância que isso tem. A importância que isso tem. Nós tratamos bem a nossa esposa, as nossas esposas. Antes de falarmos do contrato de casamento, existe diferença. São duas coisas completamente diferentes. Você já ouviu falar de contrato de casamento? Alguém já ouviu falar de contrato de casamento? Chocado, já ouviu falar de contrato de casamento? Você só conhece o quê? Nikah, não é? Nikah não é contrato de casamento. Nikah é a materialização do contrato de casamento. Temos um contrato de casamento, depois temos um nikah. Fez contrato de casamento, Chocado? Não fez? Fez, só que não sabe. Não sabe. Os nossos contratos, nesta situação, são verbais, que podem ser redigidos e escritos. Podem ser escritos, mas os contratos são verbais. O que é contrato? São aquelas cláusulas todas que nós colocamos quando queremos casar. Eu quero que seja assim, 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 assim. Ela, sim, eu aceito. Eu também quero que seja assim, 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 assim. Sim, eu aceito. Esse é contrato. E nestas cláusulas, nós podemos inserir tudo e mais alguma coisa que nós quisermos, desde que não vá contra os princípios do Sharia. Desde que não vá contra o princípio do Sharia, nós podemos colocar nesses contratos. Alguém pode dizer hoje, Malana, você vai revelar grande segredo. É segredo mesmo, se for o segredo, vou ter que revelar. Porque o nosso problema é a ignorância. Fazemos as coisas porque queremos lesar a nossa esposa, mas esquecemos que nós amanhã vamos reclamar a mesma coisa por causa da nossa filha, por causa da nossa irmã. Sentimos quando é nossa esposa, quando é nossa esposa não sentimos, quando é nossa irmã, já somos grandes leões. Mas aquela que é tua esposa também é irmã de alguém, também é filha de alguém. Então, se você quer que a sua filha seja bem tratada, trata bem a filha do outro. Trata bem a filha. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguém de vós será um verdadeiro crente até que não goste para o próximo, que goste para si próprio. E não só como bônus, profeta, se você tratar bem esta que é tua esposa, você é melhor muslim perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos aqui antes do contrato de casamento, que é o pedido do casamento. Chamamos de khitbatun nikah. Khitba, que é o pedido de casamento. O pedido de casamento, como as pessoas sabem, normalmente vai lá uma família para pedir, quer casar com nosso filho, para casar com a vossa filha. Tudo bem, isso chama-se pedido de casamento. Aqui existem algumas regras que também devem ser levadas em consideração. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ninguém pode fazer pedido onde alguém já tenha sido pedido. Uma moça já foi pedida em casamento, ninguém mais pode fazer pedido lá. O que isso significa? Se esta moça que a mão foi pedida em casamento, ela tem uma inclinação de aceitar o pedido, ninguém pode mais fazer pedido lá. Mas se nós sabemos que ela não está interessada nesse que pediu, então nós também podemos ir lá fazer o pedido. Vários pedidos lá na porta, acumulação de pedidos, não há problema. Mas às vezes é importante saber quem você delega para fazer o pedido. Umar radiallahu anhu, uma vez chamou um sahabi de nome Jarir bin Abdullah al-Bajali. Tinha uma senhora no Iêmen, uma senhora conhecida pela sua piedade, uma senhora piedosa, linda, uma que as pessoas falavam da beleza e da sua piedade. O marido havia falecido. Faleceu, ela terminou o iddat. Então Umar radiallahu anhu enviou ou falou com o sahabi Jarir bin Amr al-Bajali para fazer o pedido de casamento para ele, para Umar casar com esta senhora de Iêmen. Jarir disse: não há problemas. Em outras palavras, Big Boss, Umar Khalifa, só isso eu vou fazer, não há problemas. Depois de um tempo, apareceu outro sahabi, Abdurrahman bin Auf. Veio falar também com Jarir: conhece aquela senhora? Você é de Iêmen, Jarir é de Iêmen. Você conhece aquela senhora? Sim, conheço. Eu quero que faças o pedido de casamento com ela. Eu quero casar com ela. Jarir disse: não há problemas, eu vou pedir. Antes de Jarir ir para lá, veio outro sahabi, Mughira bin Shu'bah, veio falar com Jarir. Ninguém desses todos sabiam que um estava a propor em casamento. Se você conhece aquela senhora lá de Iêmen, sim, o marido faleceu, já terminou a idda, eu quero casar com ela. Então Jarir disse: não há problemas,
eu vou lá fazer pedido. Então Jarir foi lá fazer o pedido. Quando lá chega, diz, olha, eu vim aqui para fazer pedido de casamento de Amirul Mu'minina, Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minina, quer casar contigo. Abdurrahman bin Auf, um sahabi magnata, rico, quer casar contigo. Mughira bin Shu'ba quer casar contigo. E eu também quero casar contigo. Por isso eu digo, vejam quem vocês delegam para fazer um pedido. Ele saiu, todos dizem, sim, vou fazer o pedido. Ele, quando chega a fazer o pedido, diz, esses três, diz, essa é uma boa oportunidade, um jackpot, estou aqui já, e eu também quero casar contigo. A senhora diz, eu aceito a ti. Eu aceito casar contigo. Então a senhora casou e ele trouxe a baby dele para Medina. Não é? Portanto, aqui estamos a falar num pedido que se faz. Você tem que fazer o pedido e obedece aqueles critérios. Alguém está a dizer, eu já não vou confiar. Mandar alguém, vou levar de caras. Não é? Então faz o pedido. Falamos um hadith que o pedido, ninguém pode fazer pedido acima de outro pedido. Aqui não existia aceitação nem inclinação de ninguém. Então, tantos pedidos ao mesmo tempo. Então, a sorte do Jarir, ele que ficou com a conterrânea dele. Então, casou e trouxe a mulher dele para Medina. A situação é essa. Não é? O jogo eu que ganhei. Outra passagem, onde Fátima bint Qais veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse, ya Rasulallah, Abu Jahm pediu-me em casamento, Muawiyah também pediu-me em casamento. 2 sahabis. Quem eu devo casar? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Amma Muawiyah fasunuk. Muawiyah é pobre. É pobre. O que quis aqui dizer não é que não case com pobre. Não. Ele não tem como te sustentar. Uma das necessidades do casamento é sustentar nafaqah, que nós iremos falar. Sustentar a esposa. Ele não tem essas possibilidades. Segundo, Amma Abu Jahm é uma pessoa que bate muito nas mulheres. Não aceite. Inkihi Usama. Case com Usama. Sugeriu uma terceira pessoa. Então, temos aqui a questão do pedido. Ela não teve inclinação, não tinha ainda inclinação nem com Muawiyah, nem com Abu Jahm. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda sugeriu uma terceira pessoa. Então, é a questão do pedido. Existem vários outros aspectos que nós podíamos aqui mencionar. Quais são as mulheres que podem fazer o pedido, quais é que não se podem fazer pedido. Mulher está no idda, pode-se pedir. No idda nós temos 2 tipos de idda. Um é idda é o tempo de espera após o divórcio ou o falecimento. Temos o idda, que é após o falecimento. Não se pode, ou por outra, o idda após o divórcio, que há um divórcio revogável, que há possibilidade de voltar a estar com o marido. Neste caso não se pode fazer o pedido, seja direta ou indiretamente. Mas no iddatul wafat, iddat onde o marido faleceu, pode-se fazer o pedido indireto. Indireto, por exemplo, diz para o ali dela, quando o iddat dela terminar, informe-me. Ou dar algumas indicações, tá? Mostrar que tem algum interesse em casar com a pessoa, mas de forma indireta. Não é aqui para falarmos desse aspecto, mas vamos entrar naquilo que tem a ver com o nosso tema, que é relacionado ao contrato do casamento. O contrato de casamento é um contrato social. Esse é o primeiro aspecto. É um contrato civil. É um contrato civil que é baseado no consentimento mútuo do noivo e da noiva, onde podem ser alocadas várias cláusulas em conformidade ao que o casal pretende. Podem ser colocados neste contrato, desde que não interfira com os princípios islâmicos. Não pode interferir com um princípio islâmico, portanto as cláusulas são válidas. Se as partes concordarem, então este contrato é válido e é aceito. Nós juntamos no contrato de casamento, como eu disse, pode ser redigido este contrato, assim como é verbal. Por que o verbal? Por que o verbal? É pela confiança. A palavra do muçulmano tem relevância, mas hoje nós, logo quando falamos verbal, duvidamos.
Que relevância isso vai ter? Palavra de um contra o outro, tem testemunha, é suficiente. Mas hoje nós precisamos redigir essas coisas para servirem como nossas evidências. Depois tem o nikah propriamente dito, o casamento, o sunnat nikah que nós celebramos. É coisa que é a posterior ao contrato de casamento, aquele acerto prévio que se faz. Temos a parte neste casamento que é o regime de bens. Na nossa matéria, na área civil, nossa lei aqui em Moçambique, quando nós falamos de casamento, o casamento já abrange a parte relacionada aos bens. Está interligado. Que vocês, ao casar, já decidem comunhão geral de bens, comunhão de adquiridos ou separação de bens. Não é? Convenção antinupcial. Ou é comunhão total, geral de bens. O que eu tenho, o que você tem, estamos a casar, a partir de hoje tudo é nosso. Ou é comunhão de adquirido. Nós casamos, a partir do dia que casamos, o que nós fomos adquirir pertence a nós dois. Ou é separação total. Cada um tem seus bens e nós casamos, a vida é assim. Cada um tem seus bens. É o nosso regime. O Islã tem somente um regime. Qual é o regime? É separação de bens. Separação de bens. Cada um casa com seus bens. Cada um veio para o casamento com seus bens. Se for a sair do casamento, sai com seus bens. Este é o princípio do casamento islâmico. Isto é unânime. Uma vez que cada um tem seus bens, o marido tem seus bens, ele vai fazer o que com esses bens? Ele é um comerciante, ele continua a sua vida no seu comércio. Pois não? E a mulher tem seus bens também. Ela vai continuar com o seu comércio? Ela continua com o seu comércio? Ela continua assim. Se nós estamos a falar que o regime é separação de bens, se você dizer que não pode, quer dizer que o patrimônio dela não pode crescer. Por quê? Porque não pode fazer comércio, não pode trabalhar. É verdade que isso tudo é de acordo, através de um diálogo, chega-se à conclusão. Temos o contrato de casamento que rege essas coisas. O contrato de casamento deve regir as coisas no Islã. Os conflitos são resolvidos através do diálogo. Temos o exemplo de Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha era boss de Muhammad antes de ser sallallahu alaihi wasallam. Antes de ser profeta, o boss de Muhammad era Khadija. Khadija radiallahu anha era uma senhora que possuía caravanas de mercadoria. Tanta mercadoria que ela trazia para Medina. Era uma senhora conhecida, não é? Em termos comerciais. Era uma rica, que era grande comerciante. E ela fazia esse comércio. Depois empregou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando se apercebeu da honestidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, propôs em casamento o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos aqui a falar de uma CEO, PCA, de uma grande empresa. Está a propor o subordinado em casamento. Inteligência da mulher. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ia para a cave de Hira, quando voltava, esta senhora riquíssima é quem estava em casa a preparar as refeições para o marido. E não só, o marido levava a provisão e ia de volta para a cave. Uma rica como ela era, não arranjou 10 empregados que tinham capacidade de fazer isso, ela própria fazia. Ela própria fazia e estava lá para servir o marido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam trabalhou, e quem era antes do casamento, quem era boss, podemos assim dizer, era Khadija radiallahu anha. O profeta sallallahu alaihi wasallam trabalhava e a sua patroa do profeta sallallahu alaihi wasallam era Khadija radiallahu anha. Aqui estamos a falar em questão de propriedade e trabalho. O que peca, prezados irmãos? Nós, por vezes não, muitas vezes misturamos duas coisas. Quais são essas duas coisas? Cultura com religião. Cultura com religião, misturamos isso. E o resultado nós vemos aqui. Não, isso não pode. Por quê? Não tem base na religião. É por causa da cultura lá, como viu a ser feito e transporta aquilo para a religião. Nosso caso, por exemplo, não vamos longe, nosso caso.
temos uma direção num masjid, qualquer que seja o masjid. Nós já vimos alguma senhora fazer parte da direção do masjid? Já? Alguém conhece uma senhora que faz parte da direção do masjid? Por quê? Por que não faz parte da direção do masjid? O masjid não tem assuntos femininos? Quem que pode resolver essa questão? Pode estar à frente dessas questões? É o homem. Um homem que não conhece o problema das mulheres e ele que está à frente para resolver problemas que nem sequer ele entende quais são os problemas. Como é que esse problema vai ser resolvido? É nossa cultura. É cultura que nós trazemos. Não tem nada a ver com o Islã. Temos aqui o exemplo de Khadija, várias sahabias nós vamos encontrar, não é? Que eram ativas em assuntos do gênero. Podemos não estar muito direto aqui, mas neste assunto vamos ter que entrar em vários pontos, só para clarificar nas situações de extrema importância. Portanto, temos a questão de bens que muitas das vezes têm causado problemas. Quais são os problemas? Vem alguém, olha, Sheikh, eu estou casado com meu marido há 20 anos. Meu marido deu-me divórcio, mandou-me embora de casa, e eu não tenho nada. Diz tudo que eu tenho pertence a ele. Então, se pertence a ele, pertence a ele. Islã, casamento, regime de separação de bens. Sim, Sheikh, mas tudo que ele adquiriu, eu trabalhei com ele. Eu trabalhava na loja com ele, eu não tinha salário, porque estávamos a fazer as coisas juntas. Ou eu trabalhava, ele também trabalhava, eu também entrava nas despesas de casa, eu trazia, a faculdade dos filhos eu é que pagava, comida em casa eu que punha, água e luz eu é que pagava, ele pagava renda e ele fazia uma poupança daquilo que era dinheiro dele e nós acabamos comprando um apartamento, está em nome dele. De quem é apartamento? A separação de bens. De quem é apartamento? É dele. Só fugindo um pouquinho daqui do nosso assunto, por vezes o que nós fazemos? Nós temos uma propriedade, colocamos em nome de alguém, fuga, fisco, o que for, podemos assim dizer. A propriedade está em nome de uma outra pessoa. De quem é esse apartamento? Não é da pessoa, e pertence a ti. Aquele apartamento que você colocou em nome de alguém, colocou em nome dele, não é dele. É dele quando você oferece. Esses problemas quando são levantados, quando chega o momento de herança, partilha de bens, aquilo não vai entrar na herança. Por quê? Porque está em nome de outra pessoa, mas aquilo faz parte do legado. Por quê? Porque se fosse dele, você daria, oferecia, e não foi o que aconteceu. E você dizer, eu ofereço. Al-hiba yatimu bil-qab, bil-taslim. O hiba, a oferta, torna-se completa quando você dá e outro recebe. Não é o caso aqui. É simplesmente colocar algo em nome de uma outra pessoa. Neste caso particular, a coisa funciona assim. É chamado, não é, na herança aquela propriedade que você colocou em nome de uma outra pessoa. Mas aqui, no casamento, onde estamos a falar de separação de bens, houve essa poupança dos dois lados, todos contribuíram, mas a mulher fica lesada. Chegou o dia que o marido arranjou uma outra mulher e aquela mulher saiu de uma mão para frente e outra para trás. Está na rua, uma mulher que trabalhou muitos anos, todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos. E a pessoa que faz isso não está nem sequer preocupado. Não, eu até vou lhe lixar, vou lhe fazer o pior. Por que abandonou o casamento? Mas foi a mãe dos teus filhos. Assim como é tua esposa, amanhã você pode reclamar a mesma situação por causa da tua filha. Alguém fez a mesma coisa com a tua filha e você não vai gostar. Alguém fez a mesma coisa com a tua irmã, você não vai gostar. Mas você trabalhou com ele o tempo todo, nem sequer salário tinha. Então, o Islã tem aqui questões que são importantes nós entendermos. Quais são esses aspectos que nós temos que levar em consideração? Existe separação de bens, sim. Este é o princípio, separação de bens. Mas pode existir um acordo onde os bens adquiridos a partir do momento do nikah sejam por regime de comunhão adquiridos. Há um acordo que deve-se fazer para nós não vivemos estes problemas que na maioria dos casos tem sido o caso do gênero. Pode não ser 50%. Cada um vê quanto investe e quanto deve
o bem deve estar lá, 50% ou 30% pertence a mim, 70% pertence a ti. Ou pode até pôr 20% aos filhos, de acordo com a percentagem, pode-se fazer isso. Mas cada um sabe qual é a porção que tem naquele bem. Cada um sabe qual é a porção que tem naquele bem. Não existe nenhum problema quanto a isso. Portanto, a mulher está a trabalhar. É tua esposa assim como você paga salários, teus empregados, teus trabalhadores, esta senhora que trabalha contigo islamicamente tem o direito de salário. Tem direito de salário. Vamos ser justos. E não só, temos a questão de nafaqah, sustentar a esposa. Sustentar a esposa o quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, de acordo com o que mencionou o hadith, que nos menciona, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no Hajjatul Wada, rizquhunna wa kiswatuhunna. Você sustentar, dar alimentação e dar de vestir. Para não falarmos do teto, ela merece ter este direito do teto. Dar de comer e dar vestuário. Você dá uma mesada a ela, para ela comprar a sua roupa. E ela poderá fazer poupança como ela quiser, que vai aumentar o seu patrimônio. É dela. E nós não pensamos assim. Não, comida eu vou pôr em casa, ok? Vestido, você que escolhe vestido. Ela quando exige uma certa roupa, não, é muito caro. Mas você tem posses. Allah subhanahu wa ta'ala diz, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Cada um deverá gastar em conformidade da sua capacidade. Em conformidade da sua capacidade. Allah não subcarregou alguém que não tem capacidade. Teu salário é bom salário. 100 mil, 200 mil. Não compra vestido de 1.500 para tua esposa. Compra um vestido adequado, de acordo com a tua capacidade. É o que Allah está dizendo. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Cada um terá que gastar em conformidade, não é, a capacidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele. Então estamos aqui a falar de nafaqah, onde ela poderá poupar e aumentar o seu patrimônio. Temos outro aspecto que nós também mal entendemos, que é a questão de dote, mahr. Isso é chave nesses problemas. Nesses problemas, o mahr, o dote, aqui vocês chamam de meher, para entender bem. Meher, conhece meher? É, mahr. Desempenha um papel fundamental aqui. Um papel fundamental. Portanto, antes de chegarmos disso, tem mais uns 2 pontos que eram importantes. Como ultrapassar essas situações? Nós podemos, neste acordo que disse, que nós fazemos uma parceria daquilo que nós adquirimos em diante. Ou, nesta loja que vocês trabalham, parceria. Você torna-se minha sócia da loja. 5% ou 10% é teu. E esta parceria não se dissolve, não deixa de existir com o divórcio, porque são coisas completamente separadas. Um é casamento, outro é este contrato social. Casamento é contrato social, este é outro contrato comercial que nós estamos aqui a fazer. Podemos assim dizer, coisa completamente diferente. Você pode estar separado com tua esposa, mas vocês ainda continuarem sócios naquele comércio que vocês estão a fazer juntos. Pode não trabalhar, é verdade, separaram, chega a algum entendimento, mas a parceria pode continuar. Não existe nenhum problema quanto a isso. Mashallah, conheço alguém que está separado com a mulher, mas a sociedade continua. Este é um exemplo excelente. Tem filhos, é verdade que a responsabilidade é do pai para sustentar, mas ela também, daquilo que ganha, poderá melhorar as condições dos filhos. Não existe nenhum problema. Não pode se sentir mal em dar a alguém que passou a vida toda cuidando de si, cuidando dos seus filhos. Estes bens que você está a lutar por ele, você vai deixar. O homem tem esta natureza, não é? Ele tem um amor ardente quanto aos bens. Allah diz, o homem gosta tanto da riqueza, tanto, uma vontade, um gosto terrível para com a riqueza. Esta riqueza nós fomos dados como teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizia, uma das coisas que resolve, que serve de garantia neste tipo de conflito é o mahr. O mahr desempenha várias funções. Uma das funções, é verdade que é um prestígio, uma honra para a mulher, que é um bem próprio, dinheiro próprio que ela ganha. É próprio, aquilo é para uso próprio. Nós hoje quanto estipulamos de mahr?
500, 1000, 2500. Máximo que eu já ouvi é 10.000 de mahr. Mahr tem um papel. Vocês já ouviram falar de mahr muajjal e mahr muajjal? Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Vou ensinar isso às senhoras. Vai morrer se ouvir e saber qual é a questão. Mahr muajjal e mahr muajjal. Mahr é uma garantia que a mulher tem, que nesses momentos, uma garantia pode servir uma garantia patrimonial, que você paga um certo valor no momento da celebração do casamento, tem outro valor que você paga em situação de divórcio, ou que você tem que pagar a posterior, que vai ser um bem que vai tirar ela dessa necessidade, que vai tirar ela desta necessidade. O mahr, os ulama já até mencionam que quando, assim como o homem tem o poder de talaq, qualquer momento que ele quiser, vou dar talaq, o homem tem esse poder, a mulher tem mahr. Tem mahr. Ela estipula mahr quanto quiser. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Quando a questão de dote, do mahr, se você deu mahr, um quintal, em português é quintal, árabe quintar, que significa uma porção muito grande de riqueza, de dinheiro. Os ulamás dizem é a porção da pele do boi, tirar a pele do boi e encher aquilo tudo de ouro. Se você deu dote desta quantidade, então você não deve levar nada dela, se você quiser divorciar ela para casar com outra mulher. Mas este mesmo mahr desempenha uma função para o talaq, para o divórcio. Ela recebeu uma quantidade de bens, de dinheiro, ela pode, já não consegue naquele casamento, por motivos que ela acha válido, o marido não quer dar talaq, ela pode propor: deixa-me comprar o talaq, vamos negociar, eu ou vou te dar, vou te devolver o teu mahr e você me dá talaq, ou vou te dar uma parte e você me dá talaq, coisas do gênero. Imagina lá se o mahr é 2.500, vai negociar o quê? Vários outros pontos que nós podíamos aqui mencionar, o tempo nunca é suficiente para nós abordarmos, mas o importante é ficar o ponto: nós pecamos pela nossa ignorância. Nós pecamos pela nossa ignorância, não queremos aprender e, consequência disso, como disse, um maior número de pessoas estão a abandonar o Islã. Um número grande de pessoas de casas de bons muçulmanos. Um tempo atrás estava um casal aqui no escritório, nosso filho, de menos de 16 anos, abandonou o Islã, já está a trazer coisas de cristianismo dentro de casa. Tentar convencer, alhamdulillah, depois de um tempo ele voltou outra vez, não é? Já começou a ir de novo à madraça, mas é um ambiente, é tudo que nós vivemos, é tudo. E quando existem pessoas que estão dedicadas a fazer esse trabalho, chamar as pessoas para lá, aparecem algumas outras a opor: não, isso é bidá, isso vai você chamar essas pessoas que estão a abandonar o Islã. Então nós temos que ter a cultura, em primeiro lugar, de aprender a nossa religião, para nós não cairmos nestas questões. 2 pontos que eram importantes aqui é o casamento. O contrato de casamento é uma coisa, o nikah é outra, e no casamento nós temos a questão de separação de bens. E um dos pontos, para terminar, que não havia mencionado, que pode salvaguardar o direito da mulher, é através do casamento civil. Através do casamento civil, salvaguarda algum direito. É verdade que não é um princípio islâmico, mas no estado onde estamos, não temos um poder coercivo para demandar nas questões religiosas. O governo poderá intrometer-se nesta situação para que o problema fique resolvido. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam.